Boa tarde a todos. Declaro aberta a presente audiência pública aprovada pelo requerimento número 249/2019, de autoria do vereador Amarildo Farias, para debater sobre segurança alimentar e nutricional. Conforme a lei número 2545/99, esta presidência fixa o tempo de até 2 horas para a duração dos trabalhos e determina o tempo de até 3 minutos para a manifestação de cada um dos inscritos. Passo a palavra ao mestre de cerimônias. Senhoras e senhores, muito boa tarde. É com prazer que a Câmara de Vereadores de Lages os recebe na tarde de hoje, sob a presidência do vereador Amarildo Farias, em audiência pública para debater sobre segurança alimentar e nutricional, aprovada pelo requerimento número 0249 de 2019, de autoria do vereador Amarildo Farias, com a aprovação de todos os senhores vereadores. Nesse momento, queremos agradecer as presenças da imprensa e demais autoridades presentes nessa audiência pública. Queremos agradecer a presença de Maria Sueli Mafra, professora do Colégio Agrícola de São José do Cerrito, Vera Lúcia Oliveira, do Grupo Pedra Ferro, a senhora Ângela Steffen, do Grupo Pedra Ferro, do bairro Dom Daniel, o senhor João Voni, do Lages Sem Fome, a senhora Cláudia Silvestre Torres, nutricionista, o senhor Álvaro Luiz Mafra, professor do curso de agronomia do CAV UDESC, a senhora Regina dos Santos, Associação dos Aposentados e Pensionistas, o senhor Carlos Augusto, assessor do deputado estadual Márcio Machado. A todos, sejam muito bem-vindos na tarde de hoje. Queremos também agradecer a presença dos vereadores Osni Freitas, vereador Bruno Hartmann, vereador Lucas Neves, vereador Jair Júnior e vereador Maurício Batalha, neste ato representando a deputada federal Carmen Zanotto. Convidamos, nesse momento, para fazer parte da mesa dos trabalhos. Convidamos o senhor excelentíssimo, senhor Samuel Ramos, secretário municipal de Assistência Social e Habitação. Convidamos a ilustríssima senhora Cláudia Bassim, diretora de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria de Assistência Social e Habitação. Convidamos o ilustríssimo senhor Hélio Furlan, presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Convidamos o ilustríssimo senhor Rui Avacir Neto, representante do Laboratório de Educação no Campo e Reforma Agrária. Convidamos o ilustríssimo senhor José Carlos de Souza, vice-presidente da União de Associação de Moradores de Lages. O pessoal pode se assentar.
Convidamos para fazer o uso da palavra o vereador Amarildo Farias, um dos proponentes da audiência pública. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente em exercício, o vereador Jair Júnior, cumprimentar o secretário municipal de Assistência Social e Habitação, Samuel Ramos, também a diretora Cláudia Bassim, diretora de Segurança Alimentar, também o presidente do Conceia, meu amigo Hélio Furlan, também o companheiro Rui, e representando a União das Associações, o Tio Zé. Cumprimentar aqui e agradecer a presença dos vereadores Bruno Hartmann, Lucas Neves, Maurício Batalha e Osni Freitas, todo o público presente, e dizer também que é aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Quero declarar aberta a presente audiência, dizendo que a segurança alimentar e nutricional significa garantir a todos condições de acesso a alimentos básicos de qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente, e sem comprometer o acesso a outras necessidades, com base em práticas alimentares saudáveis, contribuindo assim para uma existência digna, em um contexto de desenvolvimento integral da pessoa humana. E ao se tornar uma política pública, é dever do Estado garantir um direito constitucional da alimentação, isso aí está no artigo 6º da Constituição Federal. Torna-se um dever do Estado garantir a todos e toda a população. Neste ano de 2019, marcado pelo aumento da pobreza, motivado por inúmeros problemas sociais que emergem da precarização de direitos e ausência de investimento nos direitos sociais, assistimos os números alarmantes do crescimento da fome, que, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, ela está atingindo 2,5% da população brasileira. Isso deve nos preocupar, daí a justificativa desta audiência pública, para discutirmos, para debatermos e também para apontar soluções. As políticas públicas do governo estão na contramão dos direitos da população. Houve um verdadeiro desmonte das políticas sociais implantadas ao longo dos governos do PT. A extinção, exemplo, extinção do Conceia, a redução do acesso ao programa das cozinhas comunitárias, a manutenção dos bancos de alimentos, com apoio também e repasse, né, do fundo. O programa de aquisição de alimentos, PAA, foi terrível também. A manutenção das cooperativas, exemplo, nós temos aqui em Lages da Ecoserra, que são agricultores e agricultoras familiares, com agroecológicos, com o objetivo de promover a organização da produção e venda de produtos agroecológicos, orgânicos, artesanais. Também o apoio a associações de produtores e agricultores. Em nosso município, inúmeras organizações deixaram de receber alimentos para distribuir aos seus usuários e comunidades atendidas. Exemplo, o senhor João Voni, que está presente, o programa Lages Sem Fome, que também está passando com várias dificuldades. E outras organizações sociais que eram também atendidas pelos bancos de alimentos, e não é culpa do secretário Samuel, porque quando eu estive também como secretário, eu já achava que não era atendido como deveria. E com a redução que vem do governo federal, isso ficou a crise mais ainda apontada. Quando estávamos na secretaria, fomos grandes incentivadores da política do SAM, que são segurança alimentar e nutricional. Tivemos inauguração do Banco de Alimentos, projeto que estava travado há anos, inauguração na cozinha comunitária, luta para trazer um restaurante popular. Infelizmente, só não aconteceu, vereadores, por questões políticas partidárias. A crise aumentou, a fome aumentou e as políticas de combate à fome e à pobreza encolheram. O que podemos fazer? Uma coisa fundamental é a comunidade tomar consciência disso e se engaje não somente nos debates sobre esse tema, mas também na mobilização
dessas políticas públicas para que esse erro de realidade social das condições de fome aqui sejam resgatadas. Muito obrigado e uma boa audiência a todos. Neste momento, passamos os trabalhos dessa audiência pública ao vereador Amarildo Farias. Vamos abrir o espaço agora para os inscritos. Primeiro inscrito, o senhor João Voni Madruga, do Laje Sem Fome. Por até 3 minutos, senhor João Voni. Pode se dirigir a qualquer um dos microfones aqui. Acho que aqui eu tenho um microfone aqui do lado, senhor João Voni. Boa tarde a todos, ao meu amigo presidente da mesa, Amarildo, este grande vereador que está aí numa luta muito grande, olhando principalmente para os que mais precisam. Boa tarde aos companheiros, pessoas da comunidade que fazem um trabalho importante nas suas comunidades. Colocou muito bem o vereador Amarildo a dificuldade que temos hoje, nós que temos um programa chamado Laje Sem Fome, porque foi desmontado praticamente tudo aquilo que poderia ajudar as pessoas que mais precisam. Vieram algumas determinações aí por parte de políticos, né, que nós não temos mais acesso a quase nada. Mas nós continuamos firmes, trabalhando, lutando, defendendo aqueles que mais precisam. Vereador Amarildo e demais companheiros, né, nós continuamos com essa dificuldade, mas não paramos. Nós estamos fazendo alguns sopões ainda, né? Poder público não temos nada mais, zerou tudo, né? Não só o município de Laje, mas, enfim, em todo o país essa dificuldade que está tendo, né? Porque parece os que estão no topo da pirâmide lá em cima, só olham para os grandes, os empresários, os importantes, né? Tudo que tem é para os grandes. E o nosso povo humilde aí das comunidades estão abandonados. Então, nós estamos aí fazendo alguns sopões, em torno de 8 sopões ainda, nós estamos conseguindo manter e ajudar, né, com muita dificuldade, buscando, pedindo aqui, pedindo ali, né, e queremos dizer que as pessoas têm que se unir mais para poder atender nossos irmãos mais necessitados. Eu sei aí que a prefeitura, o secretário tem aquela vontade, mas a dificuldade é grande, não tem como, né, a própria administração aqui atender todo mundo. E o presidente da União também, que acompanha nós nesses trabalhos, é importante que ele acompanhe, ele sabe, né, a situação que está. A fome é cada vez mais. Não adianta alguém vir dizer que é diferente, porque os próprios números estão mostrando, o próprio IBGE está mostrando que cada vez temos mais gente passando fome. Então, hoje, ainda bem que tem o Bolsa Família, né, que ainda está atendendo aquelas pessoas que têm muita necessidade. Se é isto aqui, e queremos dizer que os senhores vereadores, a gente acompanha os trabalhos de vocês, vão nos bairros e ajudem mais. Eu sei o trabalho que vocês têm, vocês querem fazer muita coisa, mas também não dá, mas acompanhem mais. Parabéns aos vereadores pelo trabalho que fazem aí, e muito obrigado. Obrigado, Amarildo. Obrigado, senhor João Voni, representando o Laje Sem Fome. Agora, com a palavra, Eli Camargo, do Fórum de Mulheres do Mercosul. Por até 3 minutos. Se alguém quiser usar a palavra, não tem problema, só procure aqui ali a secretaria, a gente está abrindo espaço também. Se alguém quiser utilizar, tá? Por até 3 minutos, é só dirigir ele no protocolo. Obrigado. Boa tarde a todas e boa tarde a todos. Saudando o Amarildo, eu saúdo a mesa. Não gosto muito de protocolo e vou começar com o Manuel Bandeira. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade.
O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Falar sobre segurança alimentar em 3 minutos, com certeza, não é nada. Mas eu gostaria de dizer que, junto com esse poema de Manuel Bandeira, a gente fica cada dia mais entristecida, de ver que não só as políticas, institucionalmente falando, estão sendo deterioradas, como a sensibilidade e a empatia das pessoas com relação àqueles que mais necessitam. Essa parte, para mim, é a pior de todas. Mas o que eu quero dizer, além disso, dirigida a esta casa em especial, que é uma bênção a gente poder ver que os vereadores aqui presentes, imbuídos da vontade de dialogar sobre esse tema, né, ficam até o final e se propõem a colaborar depois. Porque muitas vezes, senhores que estão aqui no seu primeiro mandato, a gente viu pessoas virem aqui e nunca mais levar adiante nenhuma das propostas e não assumindo de fato e de direito aquilo que deveria assumir como Câmara de Vereadores. Então, do ponto de vista do que acontece nos bairros, me chama muita atenção, por exemplo, as hortas que poderiam ser comunitárias e que estão com os terrenos baldios simplesmente desocupados, ou melhor, bem ocupados por mato, né? E que poderiam ser otimizados com uma política de segurança alimentar urbana. Eu fico preocupada quando vejo que o programa Mesa Brasil, desenvolvido pelo SESC, tem dificuldade de atuar de maneira sincronizada e de maneira efetiva junto com as políticas da segurança alimentar do município. Porque desde 2017 que eu estou acompanhando o bairro Dom Daniel, as meninas estão ali, quero registrar a presença delas e agradecer, o grupo Pedra Ferro, que está numa iniciativa de economia solidária, exatamente para a superação das dificuldades econômicas que são próprias do grupo, dizer que nunca nós tivemos naquele grupo, a não ser a visita do Amarildo, né, e volta e meia alguém aparece para dar uma benzida e depois nunca mais aparece. Essa parceria, Amarildo, é uma parceria muito importante, né? Entre outras parcerias também que são importantes. Mas a gente percebe o seguinte, que se não há uma interação efetiva daquilo que a iniciativa privada ou semi-privada ou que usa do dinheiro público para realizar um programa, que é o caso do Mesa Brasil, e na continuidade se faz algo de efetivo também, a gente fica muito preocupado e muito deficitário na política. Hortas comunitárias podem ser desenvolvidas e podem ser ampliadas, sim. Concluo com 30 segundos, Amarildo. Agora, o que a gente vê é uma falta de interação e de efetiva parceria. Enquanto isso perdurar no nosso município, em qualquer lugar, nós não vamos conseguir. E o bicho continuará sendo o ser humano, que passa fome, que passa miséria, e que as estatísticas, com certeza, daqui a pouquinho o Rui vai estar tratando, porque o Rui gosta muito de estatística, e as estatísticas que ele levanta são estatísticas muito sérias e muito comprometidas realmente com a realidade e a sua transformação. Então, agradecer a iniciativa do Amarildo e daqueles que aqui estão colaborando, dizer que a gente se preocupa muito e que a gente está junto. Obrigado, Erli. Agora, com a palavra, Ironi Medeiros, que está chegando ali, representando o bairro Vila Esperança. Uma boa tarde a todos. A nossa saudação
Assembleia Legislativa, ao Legislativo lagiano, porque numa das nossas proposições na 5ª Conferência Nacional da Segurança Alimentar, nós reivindicava de que o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Judiciário tivesse mais diretamente ligado a essa importante política de segurança alimentar que a Constituição não constou. Foi necessário uma PEC em 2010, então o Conselho Nacional, Estadual e os municipais, alguns, fizeram uma mobilização social para que fosse incluído na Constituição, que constou vários direitos, mas não tinha o direito à alimentação. Então, no artigo 6 da Constituição, hoje consta o direito à alimentação saudável. E por conta disso, então, na conferência, na 5ª Conferência Nacional, nós participamos de todas as conferências a nível municipal, estadual, e fomos indicados pela região serrana, compreendendo aqui Campos Novos, Curitibanos, tinha uma vaga para delegados, fomos indicados para a Conferência Nacional. Lá, então, constava das nossas reivindicações, que saiu aqui do município, de que houvesse um comprometimento maior das 3 esferas de poder. Então, nós queremos também dizer que em 2015, o Estado fez seu plano dessa política. Nós, em nome do Conselho Municipal, fomos a Florianópolis receber esse plano, ouvir das autoridades, quando então o governador era Raimundo Colombo, foi um dos primeiros estados que implantou um plano que encerra agora em 2019, tem que refazer. Então nós fomos lá, recebemos esse plano, trouxemos, temos eles, quem puder acessar então o Google, o Plano Estadual de Economia Solidária, nós trouxemos aqui e íamos iniciar o Plano Municipal. Depois o secretário da época estava presente e veio também com essa intenção de que o município de Lages pudesse constar com plano municipal. Não houve tempo hábil, porque isso leva tempo, mas havia um comprometimento da CAISAM, que é o órgão de gestão do Executivo. CAISAM, no caso aqui, era composto por secretarias afins. A CAISAM estadual pelas secretarias e a CAISAM nacional pelos ministérios afins à segurança alimentar. Então, Lages sempre teve uma atenção especial com a segurança alimentar. Eu lembro, na época, o PENAI, Projeto de Alimentação Escolar, tinha uma lei que 30%, só para concluir, 30% deveria ser da agricultura, produtos básicos, produtos orgânicos, produtos sem agrotóxicos. E o município aqui respondia por 50% na época. O Estado não cumpria os 30%. Então, Lages tem uma história de segurança alimentar. E por isso, então, nós trazemos os nossos parabéns ao Legislativo Municipal de Lages por trazer essa política de tamanha relevância para a nossa população. Encerramos. Obrigado, senhor Eroni Medeiros, representando ali o bairro Vila Esperança. Agora vamos passar aqui para os componentes da mesa de autoridade. Primeiro, a fazer uso da palavra, o ilustríssimo senhor Hélio Furlan, presidente
do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Caro presidente, vereador Amarildo, senhores vereadores presentes aqui nesta audiência, caro Rui, companheiro de longa jornada, secretário Samuel, nossa diretora Cláudia, tio Zé, senhoras e senhores, queridos companheiros de caminhada, de luta por esta política pública, que aparentemente você diz assim, é uma política pública como as outras. De fato é. Porém, nas palavras proféticas do Betinho, lá no final do milênio passado, ele dizia: quem tem fome tem pressa. Talvez para quem nunca sentiu fome, essa pressa não seja relevante. Às vezes nós que estamos aqui sentimos por uma hora, talvez, um vazio no estômago e já corremos a nos alimentar. E a sensação é ruim. Quando ficamos, por conta de enfermidades, alguns dias subnutridos, nosso corpo sente imediatamente os efeitos desta subnutrição e aí sim a gente começa a perceber o efeito imediato que é a fome. Falo aqui agradecendo esta oportunidade em nome do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do município de Lages, do qual peço permissão aos meus colegas, meus pares de conselho, 21 membros com suas suplências, 14 entidades representando o Fórum Municipal das Entidades, 14 entidades da sociedade civil organizada que fazem parte do Conceia, somados a mais 7 representantes do Executivo Municipal, das secretarias afins, sendo 5 finais e 2 meio. Portanto, um conselho que representa a política no município e tende a ser o guardião e o consultivo, orientativo ao desenvolvimento da política pública de segurança alimentar e nutricional. Vereador Amarildo, quando Vossa Excelência propõe uma audiência pública para falar disso, nos vem à mente 2 momentos importantes. Primeiro, o direito à alimentação suficiente e saudável. Uma vez por dia, 2, 3 vezes por dia. A população mundial. A terra é pródiga e produz tudo isso. As tecnologias de agricultura, de exploração do mar, da pecuária, no planeta Terra, sim, caros professores da nossa universidade, tem capacidade de produzir alimentos para os 7,2 bilhões de seres humanos vivos, hoje. E muito mais, porque a área de produção ainda é pequena e existem diariamente novas tecnologias de produção de alimentos. Sim, é possível. A terra não está saturada na capacidade de produção de alimentos. Por que a uns é dado o direito de comer e a outros não? Onde está o segredo da distribuição do alimento a todos? Nos governos? No sistema? Nos dois? Na ambição humana? Na concentração? Interrogações. A todos é dado o direito de se alimentar dignamente. Na quantidade, na qualidade, nem mais nem menos.
quando nos referimos à política também nutricional, significa comer direito. Não é só ter o alimento em abundância, mas é comer direito, para que não nos tornemos obesos ou que se torne também questão de saúde pública. Portanto, há no mundo ainda pelo menos 25%, quer dizer, 1/4 da população mundial, desses 7,2 bilhões, não se alimentam perfeitamente. O sistema capitalista concentrador, ele diz que existe esses 25 ou 30% da população mundial que são fora do mercado, que não dão lucro, então eles têm que estar à margem, ou excluídos, nem na margem estão. O que é isso? Quando isso se torna real nas políticas públicas de um Estado, que é o caso do Brasil, tardiamente, só no final do milênio passado, repito, final do milênio, porque parece tão longe, mas é exatamente isso, nos preocupamos enquanto Estado em dizer, opa, tem gente passando fome, tem gente se alimentando mal, há crianças sem acesso ao alimento, e por quê? E aí se pensou em fazer um grande mutirão com a ideia, sim, quem tem pressa, digo, quem tem fome tem pressa. E aí toda a campanha do Fome Zero na sequência e tudo mais. Porém, esta ideia de dar o alimento é uma situação, de fornecer o alimento pelo Estado a quem está com pressa. Mas é mais do que isso. A política de SAM, obrigatoriamente, tem que ter capacidade de dar soberania alimentar às pessoas. E isso está garantido, sim, não só na política de SAM diretamente, mas em todas as políticas públicas, seja do salário, que dê condição, cidadania efetiva através do salário, e por isso emprego e renda às pessoas, a previdência privada, eu digo, a previdência privada, a previdência como um todo, e todos os programas sociais que de alguma forma são programas meio que tendem, sim, ter portas de saída, porque não pode ser um programa eterno de dar alimento, tem que tornar as pessoas cidadãs e autônomas, senão não tem sentido de ser. Mas parece que algumas políticas ainda são daquela do é preciso dar a boia de um lado para receber voto do outro. Mais 2 minutos. 1 minutinho? Pode ser? 2? Ah, credo. Obrigado, presidente. Como pode isso? Por que não libertamos as pessoas da mazela que aperta o estômago? Por que não? Mas me parece que algumas pessoas nem entendem que há fome. Alguns dirigentes públicos não têm a dimensão que a política pública de SAM não é mais uma política pública, mas é a política pública que garante, no mínimo, dignidade às crianças, aos idosos, aos desempregados, às pessoas em insegurança, em vulnerabilidade social, por algum momento. Por que a gente não compreende isso? Por que precisa destruir os mecanismos de garantia? Em nível nacional, o Conceia, num canetaço, diz não precisa mais Conceia. No Brasil, não há fome. Como assim? Saímos há pouco do mapa da fome, estatisticamente falando, da ONU. Agora retornamos no mapa da fome. Como assim não há fome? Lages não há fome? Não tem fome? Embora se tenha uma rede interessante de equipamentos para dar à política de segurança alimentar e nutricional, ela é interessante, sim. Seja na educação, através da alimentação escolar, que alimenta diariamente, Cláudia, mais de 17 mil, mais de 15 mil.
Olha o que significa isso. Crianças que, por vezes, a principal refeição é essa da alimentação escolar. Mas na assistência social, e o município de Lages tem essa característica, porque tem uma diretoria na secretaria, secretário Samuel, Cláudia, diretora de Segurança Alimentar e Nutricional, que tem uma estrutura mínima de equipamento. Banco de alimentos, cozinha comunitária, alguns programas, toda a rede do sistema de CRAS. Mas é preciso fazer mais. Nós estamos penando para construir o plano municipal, gente. Nós, a Caisan, não consegue montar o plano municipal. O que é isso? Muito obrigado. Obrigado, senhor Hélio Furlan, representando hoje o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Agora com a palavra, o ilustríssimo senhor Rui Alvacir Neto, representante do Laboratório de Educação no Campo e Reforma Agrária. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de saber de quanto tempo eu disponho para mim poder selecionar alguns tópicos do que eu escrevi aqui. Porque aqui tem um tema para uns 20 minutos, eu acho que é muito. 10 minutos daí, pode 10 ser? minutos. Então, vou selecionar aqui algumas coisas. Então, quero cumprimentar os nobres vereadores aqui presentes, em especial os organizadores deste evento, cumprimentar as demais autoridades e também a todos os interessados neste tema que aqui compareceram para contribuir com suas vontades e experiências nesta tentativa de superação desse histórico e imenso desafio que é garantir a segurança alimentar a todos, conforme determina a nossa Constituição Federal. Esta magnífica obra de arte da cidadania, da coragem e da liberdade, tão grandiosa e tão necessária para que o Estado brasileiro cumpra com a sua função mais digna, que é de gerar e garantir o bem-estar de todos. Se o Estado não tiver esta capacidade, ele não tem razão de existir. Entrando agora no tema que é o motivo desta audiência pública, faço também um apelo a todos que gostam deste tema, para que busquem conhecimento sobre ele. Segurança alimentar e nutricional vai muito além de matar a fome. Segurança alimentar tem uma dimensão muito maior do que campanhas para arrecadar alimento. Segurança alimentar é o conceito de um conjunto de ações, de estratégias, programas e políticas públicas e também políticas estruturantes, que vai desde os direitos fundamentais dos povos, passa pelo Pacto Global e vai até os 17 princípios, os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável para 2030. De uma forma ou de outra, a segurança alimentar está presente em cada um dos 17 objetivos. Segurança alimentar é um tema em voga em todo o mundo, nos escritórios das grandes corporações econômicas, nos movimentos sociais organizados de todos os países, nas grandes organizações humanitárias, na FAO, na ONU, nas estruturas religiosas e nos gabinetes de praticamente todos os governos do planeta. Tentando contribuir para que a segurança alimentar e nutricional seja compreendida em toda a sua magnitude, importância e dimensão, eu sugiro a leitura do Plano Nacional de Segurança Alimentar 2016 a 2019, disponível na internet. Neste plano, nós conheceremos a estrutura política social, econômica e jurídica da segurança alimentar e nutricional no Brasil. Conheceremos também todas as diretrizes, os eixos, as metas, os programas e as ações previstas e, infelizmente, não cumpridas, para acontecer até o final deste ano. Como podem observar, segurança alimentar engloba muitos assuntos e, particularmente, eu gostaria no dia de hoje de estar tratando de assuntos menos tristes do que a fome. Mas a realidade da nossa cidade sobre a fome não me autoriza a fazer esta escolha. A fome em Lages é um fato histórico, causado pelas mesmas razões de sempre, que são também as razões da fome de outros lugares. Não há razões estruturais para a fome em Lages. Aqui a fome é resultante
da conjuntura local. Josué de Castro, em seu livro A Geografia da Fome, publicado em 1946, já apontava as razões dessa fome, e elas persistem. É a fome provocada pela exploração humana, por um sistema concentrador de renda que se perpetua com todo o apoio político possível, e agora, infelizmente, religioso também. A fome é o maior flagelo da humanidade, o mais desumano e mais perverso, porque só depende de vontade, vontade política antes de tudo. Depende também de coragem para enfrentar as estruturas que precisam da fome para justificar suas existências. A existência de um único faminto é a prova incontestável de que todas as estruturas organizadas, seja em nome do Estado, da sociedade ou até de Deus, falharam em suas tentativas de cumprir os seus papéis, falharam em seus propósitos. Comer é um direito de todos os seres vivos. E o Frei Beto já dizia, comer é um direito animal. Para quantos seres humanos é negado o direito animal de se alimentar aqui em Lages? Quem saberia informar com certeza esses dados? Em busca dessa resposta, não encontrei nada que oficialmente me dê um número exato, mas analisando os dados da última edição do Caderno de Desenvolvimento SEBRAE, publicado em 2019, e também analisando dados sociais de Lages no IBGE Cidades, sobre os índices de pobreza e de extrema pobreza, eu considero que se eu analisar que são 5.428 famílias os que recebem o Bolsa Família e, portanto, estão em situação de insegurança alimentar, e se eu multiplicar esse número por 3,6 pessoas por família, que é uma média considerada pelo IBGE, nós teremos em Lages aproximadamente 20 mil pessoas que estão em situação de insegurança alimentar. A fome só não é mais visível e dramática do que já é, porque há anos muitas instituições e pessoas trabalham para curar essa imensa chaga social. Entre elas, destaco aqui algumas, tá? Como já foi mencionada, a Mesa Brasil, tem a Caritas Diocesana, tem o trabalho do Conceia, os Sopões de Lages, que o seu João Volny conhece muito bem e trabalha lá, né, seu João? Tem também aqui a Cozinha Comunitária e tem o Banco de Alimentos. Através do Banco de Alimentos, nos últimos 3 anos, 2017, 2018, 2019, dezenas de toneladas de alimentos foram distribuídas. Eu tentei ontem, através do site da Conab, do Transparência, verificar a quantidade. Eu sei que foram muitas toneladas, mas, infelizmente, ontem o site Transparência da Conab, que dá todas essas informações, não estava disponível para acesso. Contribuíram para isso várias cooperativas e associações de outros municípios. De São Joaquim, por exemplo, veio 40 toneladas de maçãs. De Anita Garibaldi, de Caçador, de Curitibanos, de Calmon, e agora está vindo também alimentos de Videira. E também da Ecoserra, que está distribuindo há anos aqui em Lages. Todas elas através do PA, do Programa de Aquisição de Alimentos, que de 2017 para cá teve uma redução de 96% em seu orçamento. De praticamente 1 bilhão, passou para 40 milhões anuais. 96% de redução do orçamento do mais fantástico programa de aquisição de alimentos já construído neste planeta, copiado por vários países. 96% de redução e um silêncio omisso e constrangedor da maioria dos políticos serranos e catarinenses. Quanto custa a fome para os cofres públicos de Lages? Quanto custa a fome para Lages? Qual é o custo da fome? Quanto ela contribui para o aumento das doenças, para o aumento da miséria, para o aumento da violência, para o aumento da prostituição, inclusive infantil? Quanto custa para a sociedade, para as famílias, para o Estado, o atraso escolar provocado pela fome, que reduz a capacidade de raciocinar ou aprender? Os dados registrados no estudo Lages em números de 2017 sobre educação, principalmente em relação à taxa de distorção da idade e à taxa de abandono escolar, são superiores à média das taxas dos outros municípios catarinenses, que o SEBRAE usa como parâmetro para comparação.
A taxa de distorção subiu de 20% em 2010 para 23,5% em 2015. E a taxa de abandono escolar de 7,6% em 2010 para 10,5% em 2015. Muito preocupante esses dados, e tenho certeza, há uma relação direta da fome com esses resultados. Quanto custaria matar a fome em Lages? Tirar Lages do mapa da fome? Eu ousei fazer aqui um cálculo bem superficial, mas que serve para iniciar um debate. 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 2 dúzias de ovos, daria para matar a fome de aproximadamente 10 pessoas no dia. A preços pagos pela Conab diretamente aos agricultores, teríamos um custo aproximado de R$10, ou seja, R$1 por pessoa dia. Considerando 20 mil pessoas famintas, com R$20 mil por dia, seria o custo para tirar Lages do mapa da fome, ou seja, R$3.700.000, o que corresponde a aproximadamente 25% do que está no orçamento da Prefeitura de Lages, para ser repassado em 2019 para a Câmara de Vereadores, que está orçado em R$14.670.717. Eu deixo esses dados bem básicos, bem primários, há muito ainda o que debater em torno deles, mas que servem para o início de um debate, pelo menos no Conselho, fulano. Eu tenho algumas sugestões para a Câmara de Vereadores. Na verdade, eu tenho 4 sugestões, não sei se vou ter tempo. Primeira sugestão é que aquela proposta de redução de repasse de recursos para a Câmara de Vereadores, que está sendo analisada, contemple a possibilidade de que parte desses recursos sejam destinados a um fundo de combate à miséria e à fome de Lages. Fundo esse administrado pela Câmara, num processo de governança e parceria com os conselhos municipais, e que, nesse contexto, seja analisada a possibilidade de se fazer uma parceria também com as mais de 50 hortas comunitárias que se organizou em Lages. Aliás, sobre conselhos municipais, a Câmara de Vereadores precisa defender e apoiar todos eles, sem distinção, todos. Segunda sugestão, que a Câmara de Vereadores, se já não o fez, e ela está aqui para aprimorar as leis, para criar as leis, amplie de 30% para o máximo possível, se possível 100%, de compras de alimentos da agricultura familiar, através do PENAI, beneficiando os agricultores rurais, urbanos e periurbanos, lagianos de todo o entorno de Lages. Lages precisa assumir o seu papel e dar exemplo de liderança e desenvolvimento regional. Investir no PENAI é como dar uma injeção de vitamina na veia do desenvolvimento local. Outra sugestão é que a luta pelo resgate do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos, seja uma meta da Câmara de Vereadores. E, além disso, seja um compromisso de todos os vereadores e políticos da Serra Catarinense. A fome não tem bandeira política, não tem preferência ideológica, não é partidária, nem coisa das coisas ruins, né? Ela atinge a todos, os de esquerda, os de direita, os patriotas, os comunistas, os cristãos, os pagãos, os gremistas e os colorados. A fome não perde tempo com esses conceitos e preferências. Ela atinge a todos. Defender o PAA é defender o que há de melhor, mais eficiente, mais eficaz, mais efetivo do que já se construiu de política pública estruturante no Estado brasileiro. Merece respeito e merece a luta pelo seu pleno resgate. Quarto e último, aliás, tem um quinto que eu vou acrescentar aqui, que a Câmara de Vereadores tome iniciativas, incentive e promova parcerias com a UDESC, com o IFSC, com o Centro Vianney e outras instituições para o desenvolvimento de projetos de sistemas agroflorestais. E assim contribuir para que, pelo menos, aqueles que tenham habilidades com o trato e com os elementos da terra, tenham possibilidade de gerar renda e trabalho, eliminando a fome de suas vidas. Pode concluir, companheiro. Tá? Assim, estaria tomando uma posição inteligente e produtiva, não só da exploração racional e sustentável do que restou das nossas florestas, mas também na defesa das nossas quase extintas araucárias. Nossas araucárias que estão há mais de 200 milhões de anos, resistindo a processos naturais de extinção, em massa, da vida do nosso planeta, já passaram por 2 processos de extinção em massa,
estão agora sobre a mais terrível ameaça, que é a ameaça humana, e talvez não resista a isso. Meu último pedido, vou acrescentar agora, é que apoie, sem qualquer limite, a organização do Plano de Segurança Alimentar de Lages. Muito obrigado. Obrigado, senhor Rui Alvacir Neto, representando o Laboratório de Educação no Campo e Reforma Agrária. Com a palavra agora, o senhor José Carlos de Souza, vice-presidente da União das Associações de Moradores de Lages. Obrigado, Amarildo. Cumprimentando o Amarildo, cumprimento todos os demais da mesa. E só complementando as palavras do Rui sobre a Conab, a gente teve no passado aí, está aqui o vereador Enio, que fazia parte de uma grande comissão que a gente tinha na distribuição, que era coordenado pelo Rui e pela União das Associações, aonde a gente tinha uma distribuição certa, nos locais certos, com a quantidade certa aonde havia necessidade. E a gente que está hoje nos bairros e na União é muito cobrado sobre isso e o pedido da volta desses alimentos da Conab. A gente já conversava com o Rui ali no plenário, a dificuldade para retorno disso aí é grande, mas aqui, em nome das associações de moradores, das lideranças comunitárias, gostaria de fazer um apelo aos vereadores, como citei o vereador Enio, que está aí, que foi um guerreiro naquela época, junto com nós, mesmo sem ser vereador, era presidente de bairro, que tente trazer de volta esse programa que era da Conab, que aqui foi muito bem-vindo e que a própria comunidade hoje sente falta. A Cláudia sabe disso, ela fez parte disso aí, e ela hoje que comanda um programa alimentar também, o Banco de Alimentos. A gente sabe da dificuldade, conversava com ela aqui agora, não está fácil, até pelas adversidades do tempo, que não tem sido fácil para os nossos agricultores, mas esse é um pedido meu, em nome da União e em nome dos presidentes de associação de moradores. O seu João, que batalha sempre, eu acompanho a lida dele no Lages Sem Fome, a gente sabe da dificuldade, a gente sabe do sentimento que ele teve em fechar alguns sopões em alguns bairros. Então a gente gostaria que isso aí, o ano que vem, não acontecesse tanto essa fome, como o Rui bem falou ali, e que nós baixasse esse número de famintos em Lages, para que tirasse Lages do mapa da fome. Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado ao senhor José Cardoso de Souza, conhecido por Tio Zé, vice-presidente da União das Associações de Moradores de Lages. Gostaria de constar aqui a presença Grace Barbosa de Jesus, diretora da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Lages e também do Conselho Alimentar. Também vereador Enio do Vime e o Cláudio Costa também, conhecido por Carioca, professor universitário. Sejam todos bem-vindos. Passo agora a fazer uso da palavra, espaço para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, tanto o secretário Samuel, também como a diretora de Segurança Alimentar, Cláudia Bassim. Cumprimento, então, o vereador Amarildo, em nome do vereador, todos aqueles que já foram nominados no protocolo. Cumprimento aqui o Carlos Augusto, né, colega de alguns anos. Cumprimentando o Carlos Augusto, o seu João Voni, a Arli, eu cumprimento a todas as pessoas do Nagrace, a todas as pessoas que estão aqui hoje acompanhando esse trabalho, essa discussão que é realmente muito importante. Cumprimento o vereador Enio do Vime, vereador Osni, vereador Maurício Batalha, vereador Lucas, né, Bruno Hartmann e Jair Júnior, que nos acompanham aqui. Agradecer o convite, a convocação que foi feita pelo vereador. Nós já estivemos aqui debatendo, há alguns dias atrás, a questão do Conselho, né, a questão da igualdade racial, e agora, novamente, com outro tema importante, tão importante por conta da densidade vulnerável que nós temos na nossa região serrana. Quando escutei as palavras de alguns membros relativas aos problemas sociais que nós temos dentro do município, eu
me lembro de algumas questões, e aí também relativas à segurança alimentar, que é o corte que nós estamos tendo no recurso e nos benefícios do Bolsa Família. Por curiosidade, nós tínhamos aqui em 2017, vereadora Marildo, cerca de 6.900 benefícios de Bolsa Família, né, quase 7.000 pessoas que recebiam de forma ativa o benefício de Bolsa Família. Hoje nós estamos com 5.500. Ou seja, não foi o secretário Samuel, não foi o prefeito Antônio Seron que determinou o corte ou que está fazendo uma fiscalização, mas depois que teve a fiscalização da CGU, nós tivemos aí um corte financeiro muito grande, principalmente porque há uma promessa de pagar o 13º do Bolsa Família, então se reduz o próprio beneficiário, se reduz o próprio Bolsa Família para que possa colocar o dinheiro no mesmo local. Mas esse problema social ele atinge diretamente a questão da segurança alimentar. E aí, quando nós assumimos a secretaria, nós tivemos algumas mudanças, não é, vereador? O senhor, que era o antigo secretário, sabe das dificuldades, mas essa transição que pegou principalmente a questão do marco regulatório dificultou muito o trabalho à frente da segurança alimentar da secretaria. E aí nós tivemos que adotar algumas questões, algumas políticas de trabalho que pudessem economizar com aquilo que a gente já tinha. Ou seja, trabalhar com o que a gente tinha, porque aquilo que era para vir já não estava vindo mais. Quando nós assumimos em 2017, aí o Rui comentou bastante, com bastante categoria, nós tínhamos muitos projetos aprovados de alimentos que foram entregues em 2017, que depois a Cláudia vai falar em quantidades, né, que ela tem anotado aqui. Mas em 2017, 2018 e 2019, a diminuição considerável dos repasses da Conab, que, por exemplo, no ano de 2019, só um projeto aprovado, agora mais 2 projetos, né? Videira e Caçador, mas a gente recebeu hoje, até hoje, né, até então, da Conab, somente maçã, que veio de São Joaquim. Então, a dificuldade relativa ao encaminhamento do Banco do Alimento e a segurança alimentar ela é extremamente grande. E a gente não consegue fazer a manutenção desses projetos. Por quê? Primeiro, porque a cooperativa ela tem que produzir, para isso ela tem que ter uma garantia que aquele produto será comprado. E essa falta de garantia do próprio governo federal dificulta com que elas produzam e, ao mesmo tempo, que garantam que aquilo que elas estão produzindo sejam distribuídos e elas possam receber por isso. Então, é uma dificuldade que a gente enfrenta. Mas o que nós fizemos desde 2017 para tentar sobreviver às questões de segurança alimentar? E aí eu vou trazer dados aqui de refeições, por exemplo, da cozinha comunitária. Cozinha comunitária que 2016, até 2016 era de uma entidade, nós rompemos via judicial em 2017, porque o custo que nós pagávamos pela parceria não era mais viável para o município, e esse custo ele realmente diminuiu consideravelmente, e a produção da cozinha comunitária ela aumentou. Então vamos, por exemplo, em 2017 nós tivemos 33.247 alimentações fornecidas de junho a dezembro, depois do rompimento do contrato, com uma média mensal de R$ 5.000 por mês. Esse foi o custo que a gente tinha em 2017. Em 2018, nós fornecemos 61.770 alimentações, e o custo mensal da cozinha comunitária, com higiene e também alimentação, em torno de R$ 9.000 mensais. Em 2019, de janeiro até outubro, nós já entregamos 52.471 alimentações, com custo mensal de R$ 7.000 por mês. Ou seja, nós usamos aquela questão de segurança alimentar dentro, efetivamente, da cozinha, porque nós reduzimos os custos, e aqui eu cumprimento em nome da Cláudia, que é a nossa nutricionista que está acompanhando a gente aqui, cumprimento a todos os técnicos que fazem esse importante trabalho de redução de custos para que a gente possa sobreviver dentro da segurança alimentar do município. Então, fica o meu agradecimento também aos nutricionistas, a todos os técnicos que participam da diretoria da Cláudia, que é a segurança alimentar. A gente conseguiu reduzir custos, aumentar a produção, mas isso não é o bastante, porque com a diminuição do Bolsa Família que eu citei antes, com a diminuição dos programas sociais, automaticamente o nível de pessoas que têm a necessidade da alimentação ela aumentou. E a gente não consegue, no mesmo ritmo, atender as demandas conforme o governo federal vem cortando esses benefícios. Mas aí vamos falar em questão geral da secretaria. Se a segurança alimentar ela era importante, nós precisávamos que ela controlasse todas as alimentações do nosso serviço. É por isso que, a partir de fevereiro de 2019, a segurança alimentar é responsável pela alimentação de todos os serviços da assistência, ou seja, não existe mais a cozinheira dentro do Centro de Referência de Assistência Social. Existe centralizado com acompanhamento das nutricionistas para que elas possam fazer o encaminhamento. Por um lado, logicamente, que há uma tristeza
de muitas pessoas, porque há um controle maior na alimentação por conta do problema financeiro. Por outro lado, o controle que é feito pela segurança alimentar faz com que mais pessoas sejam alimentadas com um produto, né, com alimento que seja de boa qualidade. E aí eu trago dados disso que eu digo. Nós produzimos pela segurança alimentar em 2019 95.302 lanches que foram encaminhados, vereador Bruno, para o Centro de Referência de Assistência Social, para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, né, exceto as casas de acolhimento que permanecem aí com uma cozinheira, com um servidor dentro para fazer esse alimento. Mas eu digo isso e falo dessa questão de gestão para mostrar a dificuldade que nós temos relativo aos cortes de gastos públicos que estão sendo feitos dentro do governo federal e automaticamente quem sofre é o município, porque a responsabilidade acaba sempre sobre a gente. E quando você fica com uma parcela, vereador Jair, para você administrar um centro de referência de assistência social, um CRAS, por exemplo, a vereadora Marilda ainda passou vacas gordas ainda no período, mas agora eu tenho na conta, por exemplo, para administrar 8 CRAS, R$2.000. Isso é o que a gente tem na conta hoje, R$2.000 do governo federal. 7 meses era sempre o atraso, e a média de atraso é em torno de 7 meses de repasse. Mas sempre tinha 1 ou 2 parcelas na conta. Agora, como atrasou e não está sendo feito o repasse, nós temos R$2.000, Erli, para administrar todo esse serviço, né, que a gente faz. E esse serviço que faz o acompanhamento dessas famílias que passam necessidade, que precisam de alimentação. A gente tem que se virar nos 30, nos 40, né, porque a dificuldade de trabalho é extremamente grande. Mas esse trabalho que nós fizemos, ele se tornou, inclusive, mesmo com essas dificuldades, referência para as muitas cidades. Corregemos tem buscado como referência aqui a centralização da cozinha, para concluir, mais um minutinho. Tem buscado aqui referência na centralização e no corte de custos que nós estamos fazendo para poder sobreviver. Cidades como Paraná, a cidade de Castro, do Paraná, que esteve aqui com a secretária para copiar o modelo da cozinha que a gente tem, da segurança alimentar, para tentar reduzir os custos que eles têm no município. Mas, neste caminho que nós estamos indo, eu não vejo, por enquanto, nenhuma saída caso os entes públicos, privados se unam, políticos, não só nós aqui serranos, mas principalmente no Congresso Federal, para melhorar essas questões dos programas sociais. Porque você pega o Conselho Nacional, ele foi extinto, né? O Conselho aqui hoje, ele sobrevive, mas o Conselho Nacional ele já não existe mais, foi extinto em 2019, ou seja, no momento que nós estamos tentando brigar para que se diminua a fome no país, a gente tem uma outra política que foi adotada pelo governo federal de cortar aquele que era, sem dúvida nenhuma, um dos precursores para que isso não acontecesse. Eu vou passar agora a palavra para a Cláudia, para que ela possa falar de mais dados específicos, para contribuir com essa questão, mas a gente tem tentado fazer um trabalho que possa continuar com aquilo que a gente tinha há muitos anos atrás, só que, infelizmente, de uma maneira bem reduzida por conta do corte de recursos e de encaminhamentos do governo federal. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas, aos companheiros de mesa, a Ângela, do Dom Daniel, a Cláudia, nossa nutricionista, companheira de trabalho, servidora do município. É uma satisfação hoje a gente estar aqui, tentando contribuir de alguma maneira, né, para que a comunidade e os vereadores, também cumprimento a todos, tenham conhecimento do trabalho que a gente realiza em segurança alimentar e nutricional dentro da Secretaria de Assistência Social e Habitação. É um desafio, né, quando você vê os fatos que se ocorre hoje a nível federal, principalmente em corte de recursos. Participei essa segunda e terça-feira da conferência, a 6ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, a conferência onde a gente tira as propostas para elencar para as esferas superiores, seria para o governo federal. A gente elencou as propostas somente para o Estado, porque não existe mais um Conselho de Segurança a nível nacional. Todo mundo meio perdido na realidade, né? Então, isso reflete para nós que estamos aqui na ponta, né? E temos que cada vez mais tentar fortalecer a política, porque quando você fala em direito humano à alimentação adequada, né, é uma coisa assim bem pesada, se você for pensar, né? E para executar isso não é fácil. Teve o questionamento, a Erli colocou para a gente ali da questão da parceria com o Mesa Brasil, né, Erli?
Nós, assistência social, né, a Diretoria de Segurança Alimentar, temos uma parceria muito forte com o Mesa Brasil, executamos essa parceria, tanto que ontem nós fomos a Florianópolis buscar mamão no Mesa Brasil, no SEASA, né, e várias organizações foram beneficiadas, né. E os Chesters também, que acho que o Dom Daniel está na lista, o grupo de vocês lá, né, para receber os Chesters, que o Mesa Brasil recebe de doação, nós que providenciamos o transporte, através da Secretaria de Assistência Social e Habitação. Então, assim, é uma parceria forte, a gente sempre está sendo parceiros em transporte, em cedência de funcionário. Então, assim, com a Rúbia, que coordena o programa aqui em Lages, a comunicação é boa e a gente acaba efetuando um trabalho, sim, que beneficia tanto nós, Banco de Alimentos, né, quanto o Mesa Brasil. A questão do PA, que a gente recebe, Banco de Alimentos recebe as doações simultâneas da CONAB. Infelizmente, decaiu bastante, mas ainda estamos recebendo, né, Rui? Terça-feira, agora já vamos estar buscando da Cooper Maluca, em Caçador, estaremos recebendo alimentos. Estamos hoje iniciando também a semana que vem da Cooperanita também está já com o projeto liberado, mas vale atentar que são projetos de 2017, se não me engano, não é ruim, que foram liberados os recursos agora. Então, de projetos recentes não tem nada, né? Teve vários aprovados, mas recursos na conta é bem difícil. Como é que funciona? Que às vezes as pessoas ouvem, vem da CONAB, como é que funciona? A CONAB compra, adquire esses alimentos e faz uma doação simultânea para o Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos recebe esses alimentos e doam para as organizações da sociedade civil. As doações, tio Zé, a gente segue um parâmetro de uma resolução do Conselho, onde nós temos o nosso coordenador aqui, o Hélio, né, Hélio? Que o Conselho recomendou que a gente fizesse essas doações a nível de complexidade. Então, chega o alimento no banco, a prioridade nossa é atender a alta complexidade, ou seja, casas asilares, hospitais, né? Então, começa dessa maneira. Depois vem para aquelas entidades que fornecem alimentos diariamente para os seus usuários. Daí vem a PAI, a DEVIPs, as DEF, né? Então, são pessoas que fornecem esse alimento. Então, a gente segue essa prioridade conforme é determinado pelo Conselho, para que tenha uma forma bem organizada e que realmente esse alimento chegue àquelas pessoas, né, e organizações que nós sabemos pela dificuldade financeira que estão vivendo. Uma caixa de batata, uma caixa de mamão que chega e dá para fazer uma sobremesa, faz uma diferença grande na alimentação desses usuários. Nós recebemos, através de doação simultânea da CONAB, de 2017 até agora, em 2019, 465 toneladas de alimentos, né? E esse alimento todo distribuído chega, já no próximo dia a gente já está entregando, né? Temos também o combate ao desperdício, que o Banco de Alimentos também trabalha com combate ao desperdício, que é o quê? Coleta urbana. De 2017 até agora, nós tivemos 48 toneladas de alimentos de combate ao desperdício. Isso são alimentos o quê? Que estão em supermercados, fruteiras, algumas assim, que não estão mais em condições de comercialização, mas aptos para consumo. Os nossos profissionais vão lá, selecionam esses alimentos e depois repassam para as organizações. E o que mais que eu vou colocar aqui para vocês? Centralizamos o lanche dos CRAS, CREAS e Centro de Convivência do Idoso. Agora temos o Centro-Dia também, né, secretário? Mais uma incumbência aí para a gente trabalhar em cima disso. Centralizamos a produção dos alimentos todos na padaria. Essa padaria também é um equipamento de segurança alimentar, muitos de vocês já foram beneficiados por lá. A gente produz o pão para toda a merenda escolar do município,
né? A gente produz mais de 220 mil pães por mês dentro da padaria. E agora levamos os lanches para lá, dos CRAS, cozinheiras, tudo centralizado lá, um cardápio composto pelas nutricionistas, elas toda semana se reúnem lá e fazem o cardápio balanceado, tentando fazer com uma boa qualidade, diversidade e valor nutricional os lanches para essas crianças, idosos, né, e famílias que são atendidos nos nossos programas. Deu um resultado muito bom em termos de economia, de qualidade e de um controle, né, do que está sendo servido para esses usuários da assistência social. O lanche é preparado assim com muita qualidade, com transporte adequado. As pessoas gostam, as crianças gostam, porque a gente trabalha com um lanche diversificado, né? Então, foi um desafio muito grande que o secretário propôs para nós e nós conseguimos encampar isso aí. A cozinha comunitária, todo mundo, acho que quem não conhece, vale a pena ir conhecer, lá no bairro Guarujá. Já tivemos os vereadores almoçando com a gente lá, né? Nós servimos almoço todos os dias, todos os dias. Hoje nós estamos atendendo na média de 90 a 100 almoços, pessoas, né, por dia no almoço, e mais sopa, que atinge em torno de 50 famílias, em torno de 200 pessoas. O almoço também é acompanhado por uma nutricionista, com todo o valor nutricional, é arroz, feijão, uma guarnição e uma carne, salada, né? A pessoa que frequenta a nossa cozinha, ela tem direito a repetir quantas vezes ela quer, não é um prato só de comida, né? Ela pode repetir quantas vezes quer, né? Nós temos uma situação de um senhor lá, um rapaz, que ele repete 7 vezes. Tem até um apelido, 7 pratos. Mas a gente... É preocupante isso, gente. Porque a gente pensa, será que ele come nessa quantidade porque não vai comer depois? Nós ficamos com o coração apertado vendo uma situação assim, né? Mas, assim, cada um come a quantidade que quer, quantas vezes que se repete é à vontade. E com uma economia muito grande, né? Nós tínhamos antes um convênio com uma organização da sociedade civil, eram repassados R$24 mil por mês para a organização, né? E por bem, também na época, o conselho, nós fizemos até para fazer um chamamento público, mas o Conselho Municipal de Assistência Social concordou, quis que a maneira que nós retomássemos o serviço, por ser um equipamento do município, né? A cozinha, tudo que tem lá é do município, foi construído com dinheiro do município e está funcionando bem, né? Temos também o banco de alimentos, reforçando aqui, que está... Todas as organizações, somente pode ser beneficiado no banco quem tem um cadastro ativo. É acompanhado por um assistente social, ele faz a visita na organização, tem que estar com a ata em dia, tem que estar com toda a documentação tranquila para poder ser beneficiário, né? Então, a gente tem um assistente social que está sempre acompanhando isso e fazendo, e algumas organizações que, infelizmente, não fazem, quando faz essa doação, que faz a distribuição de alimentos, quem não executa o retorno para nós, infelizmente, a gente está cortando e não está recebendo o alimento. Na questão de ajuda do município, acho que vale a pena nós ressaltarmos aqui. Ano passado, em 2018, nós construímos um chamamento... Só um minutinho. Tá. Nós construímos um chamamento público, montamos um edital para fornecimento de refeições, sopão em algum local da cidade, né, um bairro. Trabalhamos, né, Hélio, nosso coordenador, fizemos extraordinária, né, para montar, aprovar no conselho, né, lançamos o edital, o valor do edital era R$3 mil mensais para sopa, né? Vocês fazerem uma reflexão, nós na cozinha comunitária gastamos de 7 a 8 mil reais por mês com higiene e alimentação,
Em material de limpeza, gastamos 7 mil, então seria para a sopa somente no valor de 3 mil reais. Não houve nenhuma organização interessada em executar o serviço, né? Então, assim, a prefeitura, através do secretário Samuel e do prefeito Seron, teve o interesse em proporcionar. E enaltecer que o banco de alimentos, cozinha comunitária, é tudo mantido com recurso próprio. Não temos cofinanciamento nem estadual nem federal. Obrigado à diretora de Segurança Alimentar, Cláudia Bassim. Agora, gostaria também de constar a presença, agradecer o Sebastião Clóvis, o Tião, vice-presidente do Grupo Obotalá, o juiz Fernando, o senhor Fernando Cordioli, o senhor Elvio, vice-presidente do bairro Centenário. Agora vamos passar a palavra aos vereadores. Primeiro vereador inscrito, vereador Osni Freitas, por até 3 minutos, vereador. Boa tarde, presidente Amarildo, mesa diretora aí completa, né? E os vereadores aí que estão aí, né? Tio Enio do Vime, Lucas Neve, Bruno Hartmann e o Maurício Batalha, que deu uma saidinha, e Jair Júnior, né? E também todo o povo que se encontra aí no plenário. Só venho a dizer, né, que a gente que mora nos bairros é muito sofrido e pedem bastante, né, pra gente. E a gente vê que a fome está apertando, agora cada vez mais, né? Então, eu até propus aqui uma ideia para o nosso secretário, né? Aí, e o prefeito. Depois até quero que o senhor Amarildo tiver um tempinho, fizer uma moção para que tenha um restaurante nas associações de moradores ou nas escolas, pelo menos no sábado e domingo, porque as crianças só estão se alimentando no horário das escolas. Tem gente que vive, o homem lá falou a verdade, tem gente que vive só com o almoço das escolas, é triste para o nosso bairro. Tem gente que lá vai pedir um ovo para mim, lá para ir cozinhar um ovo, diz, ó tio, estou com fome, me dê um ovo. Então é muito difícil, tá séria a coisa. 1 litro de leite é muito difícil. E eu fui um cara que também sofri muito, passei por essa dificuldade e tenho maior dó. Eu sempre comento com a turma hoje, eu estou ganhando aqui, hoje estou mais quebrado do que era antes, eu dou mais ainda, porque daí criei mais grande a cidade, mais gente pedindo, né? Então, é muito difícil, e eu tenho muito dó dessas pessoas que passam fome, porque eu já sofri isso aí. Muito obrigado, e que Deus abençoe cada um de vocês aí. Obrigado. Obrigado, vereador Osni Freitas. Agora com a palavra o vereador Enio do Vime. Por até 3 minutos, vereador. Quero cumprimentar o presidente em exercício, o vereador Amarildo Farias. Cumprimentar a mesa, né, já nominada, e os demais vereadores e as pessoas que nos assistem na plenária. Parabenizar o vereador pela audiência, né, tratando desse tema, estando chegando ao final do ano, onde que muitas famílias talvez não tenham condições de preparar sua ceia de Natal. Então, falar de segurança alimentar e nutricional é um tema que eu gosto muito e entendo e lutei muito por isso, né? Enquanto presidente de bairro, enquanto era, né, o tio Zé citou, a gente lutou bastante, foi uma época bastante produtiva, enquanto que teve decisões de governo e também decisões de pessoas, como empresários e tudo mais, que entenderam naquela época a necessidade de que se tinha que ter algumas atitudes para que resolvesse a questão da fome daquele momento, que era um momento de grande desemprego, né? Principalmente quando houve em massa
fechamento e a quebradeira das madeireiras daqui de Lages. Naquela época, o setor madeireiro aqui era o que empregava mais número de pessoas. Então, assim, olhando pela questão nacional, acho que é um ato mais de governo, que cada um decide como vai governar. Nós tivemos, na época de 2002 para frente, onde que houve um diferencial na questão de liberar os estoques regulador do governo. Porque todo governo ele tem que ter o seu estoque, né, regulador da produção nacional. E aí esses depósitos abarrotados, que em governos anteriores, desde a época do Sarney até Fernando Henrique Cardoso, existiam, né, naquela época, muitos estoques que você precisa ter esse estoque regulador e também preventivo. E aí, no momento que estava vencendo essa produção, seja de trigo, arroz, seja lá o que for, isso aí era levado distribuído para aterro, para ração e tudo mais. E aí, de 2003 em diante, o governo abriu para que esse estoque regulador fosse disponibilizado através de organizações sociais e distribuído à população para matar a fome das pessoas. Tanto é que naquela época chegava carreta de arroz, de açúcar, tudo mais, né, Rui? Não era assim. Então, que isso é que ele já tem o seu seguro, então um produto já pago para o produtor que produz e tudo mais. Então, com isso, resolveu-se a questão do imediato, né? Matar a fome das pessoas que têm do imediato. Voltando para a questão de não só dar o peixe, mas também ensinar a pescar, hoje a gente vê que é necessário ter essa contrapartida. E aí eu vou fazer uma pergunta, porque o tempo é curto aqui para vocês. A Cláudia citou que dentro da cozinha comunitária tem em torno de 90 almoços, né, diário. A pergunta é, dentro desses 90 pessoas, eles têm algum rodízio ou sempre os mesmos? Que às vezes a gente, acompanhando essa situação, essa pessoa... Pode concluir, vereador. Ela pode estar, de momento, com aquela necessidade, né, que ela não tem como suprir a necessidade básica, que é ter o alimento para se alimentar. Mas do momento que ele conseguiu o seu emprego, ele vai ter a sua vida própria, né? Então, a pergunta é, se as pessoas são acompanhadas, são as mesmas que estão ali? Porque, às vezes, tem pessoas que vão ficando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e sempre as mesmas que estão ali. E aí, nesse sentido que eu acho que o trabalho grande também deveria ser o acompanhamento dessas pessoas e também o encaminhamento a cursos profissionalizantes, a encaminhamento ao trabalho e tudo mais, um acompanhamento. Oi? Oi. Vereador Enio, nós temos os nossos usuários lá, são principalmente referenciados pelo CRAS, né? Nós temos o CRAS 4, que é lá no tributo, que referencia a nossa cozinha, e temos, agora nós implantamos na cozinha a presença de um assistente social, no mínimo 1 vez por semana, que faz o cadastro dessas pessoas, que faz o acompanhamento, visita domiciliar, né? Até que ela tenha ainda a necessidade de receber essa refeição, né? Então, ela acaba tendo um rodízio, não é fixo, não, vai lá almoçar todo dia, de segunda a sexta, 1 ano, 2 anos, né? Então, conforme é feito esse cadastro, é feita a avaliação periódica, né, desses usuários, e fizemos o encaminhamento para os CRAS, para o que é necessário ser feito, né? Então, sempre é feita essa avaliação e esse acompanhamento com os usuários, porque ali é um socorro, né? Não pode ser fidedigno estar ali todo dia a mesma pessoa por muito tempo, né? Não cortamos, né? Mas é feito cortamos sem ter uma avaliação, um diagnóstico, né? Avaliado pelo profissional da área, que seria o Pedro, que trabalha com a gente no banco de alimentos, juntamente com o pessoal do CRAS. Até faz uns 2 meses a gente fez um mutirão, aderimos a carteirinha
né? Temos um segurança que nos auxilia, aderimos à carteirinha, daí naquela carteirinha já o núcleo familiar dele, né? Quantas pessoas são atendidas, se é na sopa, se é só no almoço, que às vezes tem pessoas que só almoçam, tem pessoas que só pegam a sopa, né? Então, tudo com um cadastro e feito visita. Tem que ter esse acompanhamento, né? A gente conseguiu, graças a Deus, agora dar uma oxigenada e conseguir fazer esse acompanhamento. Esclareci. Obrigado, vereador Enio do Vime, também a diretora Cláudia Bassim. Estamos indo para o encaminhamento final. Vereador Osni, a questão do restaurante popular, que bom, está fazendo encaminhamento à moção legislativa com todos, acho que todos os vereadores, isso? Pode ter certeza, acho que não vai ter nenhum vereador que não vai querer assinar, todos são parceiros. O secretário Samuel, acho que da mesa aqui, todos, né, vão defender essa causa, a gente sabe do desafio, mas é importantíssimo, está de parabéns, né, pela iniciativa. A gente já fez essa luta, eu estava falando com o secretário Samuel também, a questão da importância do restaurante popular para a nossa cidade. A gente coloca... eu me lembro aquela vez que eu estava fazendo a tratativa com o ex-prefeito Eliseu, foram procurar ele no gabinete, Rui, dizendo que ia acabar com os restaurantes da área central. Isso não é verdade, não existe. Pode ver que várias cidades que nós temos no país, os restaurantes sobrevivem e o restaurante popular todo dia em torno de 1.000 pessoas. Isso não podemos deixar de ir à luta e tentar conseguir esse equipamento importantíssimo também. A questão de alguns encaminhamentos, depois até, se tiver mais alguma sugestão, vereadores, eu estou propondo aqui, que nem a gente fez naquela sessão, na audiência, semana passada, a questão da igualdade racial. Nós criamos, já está, o projeto já está na Comissão de Justiça, a questão da criação da Frente Parlamentar de Economia Solidária e também de Agricultura Familiar, que foi também um encaminhamento do vereador Enio do Vime, né? Foi anterior, desculpa, né? Da igualdade racial, o Compir. O retorno do Compir, já chegou o projeto, foi a decisão, né? E que importante que agora já vai, provavelmente no domingo, nós temos uma reunião à noite da Comissão de Justiça, já vamos dar encaminhamento também da questão do Compir. Então, a gente está sugerindo hoje, até digamos, para ressaltar a importância dos vereadores presentes, que todos os vereadores que estiveram aqui hoje vão estar junto nesse projeto da criação da Frente Parlamentar de Combate à Fome na cidade de Lages. Se todos os vereadores quiserem, né, daí depois a gente já dá o encaminhamento. Outra situação, uma moção, Rui, de apoio para fortalecimento do PA, que volte a realmente destinar os recursos como era no passado. Então, isso aí já é uma moção. Também a questão da Kaizen efetivar para fortalecer as políticas que constam no plano municipal, através dos secretários, né, que realmente haja efetivação, porque, na verdade, ele já tem a Kaizen, mas precisa, né, Hélio, que fortaleça essas políticas e principalmente o plano municipal. E não sei se tem mais alguma sugestão, depois eu peço que o Rui, se puder deixar, você deixou outra sugestão, a gente já vai deixar com a comissão que vai fazer parte da Frente Parlamentar para a gente ir à busca. Eu recebi algumas críticas, porque a audiência sexta-feira à tarde. Primeiro, porque à noite nós já temos outro ato aqui. Segundo, não poderia deixar para 2020, porque nós estamos verificando a situação da fome cada vez maior no nosso município e no país. Então, precisava fazer algo esse ano. E as discussões, independente de horário, faz parte do parlamento. A gente tem exemplos aí, Assembleia Legislativa, outra Câmara de Florianópolis, Blumenau, que funciona no período vespertino ou matutino. Então, a gente aceita a crítica, mas é importante a gente criar fatos também durante o dia. Sei que tem vereadores que não podem estar nesse horário, mas a gente não poderia deixar para 2020, é uma experiência nova também, de a gente realizar alguns atos aqui na Câmara de Vereadores,
no período diurno. Então, a gente aproveita para agradecer a presença aqui do secretário Samuel, da diretora Cláudia Bacin, representando a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, nosso amigo tio Zé ali, representando a União das Associações, o Hélio Furlan, representando o Conceia, e o Rui, representando aqui uma luta, que é um batalhador no combate à fome, não só de Lages, né, da região, sempre me auxiliou muito quando eu fui secretário, na questão do combate à fome, com a busca das cooperativas, foi um grande parceiro e continua sendo, independente de questão partidária, é isso que eu disse. As eleições vão acontecer ano que vem. Independente disso, nós, vereadores, agentes políticos, temos que sim buscar o melhor para a sociedade e abandonar um pouquinho essas divergências que nós temos no dia a dia. Eu gostei muito do discurso, semana passada, vereador Samuel, do prefeito Seron, no ato da inauguração do Centro Dia do Idoso. Ele foi muito feliz quando ele colocou a questão, diz, olha, questiono tanto a questão dos partidos, vamos deixar mais ou menos as palavras que eu estou usando, e reconheceu que todos os recursos que vieram, inclusive o Centro Dia do Idoso e várias políticas ali, 6 bilhões, que estava o ex-governador Raimundo Colombo no ato, 6 bilhões nós temos que agradecer, sim, na época da presidente Dilma, que veio para a aplicação das políticas de Santa Catarina e principalmente da cidade de Lages. Então é isso que a gente quer, realmente todos lutando. Então depois eu vou dar encaminhamentos, colegas vereadores, da frente parlamentar, mas que a gente não fique só no projeto ou no papel, que a gente também tenha ações concretas para realmente verificar o que podemos. E muitos dizem ali, mas o que vale a questão do encaminhamento de uma moção de apoio do PAA, citando, por exemplo, vale muito. Nós tivemos aí a Frente Parlamentar de Santa Catarina com os encaminhamentos. Infelizmente, os deputados não puderam vir, tem um representante do deputado Márcio Carlos, o vereador Maurício estava representando a deputada Carmen, que a gente fez o convite, também teve um problema com um deputado do Partido dos Trabalhadores que não pôde vir, mas independente, se eles não puderam, nós vamos levar para eles todos os encaminhamentos aqui que foram discutidos. Então, agradecemos a presença de todos e convidamos os senhores vereadores para a sessão solene, logo mais às 19 horas, com entrega de título de cidadão lagiano ao tenente-coronel Adair Alexandre Pimentel, às 19 horas. Sendo que dando por encerrados os trabalhos, muito obrigado e boa tarde.